Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, Isaías capítulo 6, nós estaremos lendo versículo 1 ao versículo 8. E aqueles que encontraram, digam amém, glória a Deus, aleluia. Que bom. Bom, queridos, esse é um texto muito conhecido entre todos nós, né? A epígrafe desse texto diz: a visão de Isaías e o seu chamamento. Para você ter uma ideia, no congresso de missões do ano passado, não foi no congresso de missões, foi em uma excursão de missionários que aconteceu, que a gente acabou recepcionando uma caravana que veio de Recife para cá. 2 pastores pregaram, né, nesse mesmo texto, um pela manhã e um pela noite. Foi ano passado ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Caravana de pastores, né? Bom, e assim, foi extraordinário. Quem pregou à noite foi o pastor Ronaldo, não foi? E é incrível, eles não combinaram e pregaram sobre esse texto. Esse texto, ele é muito especial para mim. Para você ter uma ideia, quando eu recebi o chamado, eu não tinha a mínima condição de arcar e custear as despesas que teríamos para a viagem para Recife, e uma viagem para permanecer no mínimo 4 anos. Então, além dessa viagem, matrícula e uma série de coisas no seminário, então a ideia que nós tivemos na época foi confeccionar algumas camisas bonitas. Raquel comprou aquelas camisas, lembra? Camisa que o pastor vendeu para ir, a turma mais antiga aqui. Alguns lembram dessa camisa. Aí a gente colocou o globo na frente, o nome "Eis-me aqui", e atrás "Envia-me a mim". E aquelas camisas nos ajudou muito, muito mesmo. Vou lembrando de cada etapa, de cada fase. Isaías capítulo 6, versículo 8. Assim diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com um tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor Deus, nós nos sentimos movidos de íntima compaixão pela Tua obra, pela Tua missão que nos foi confiada, a despeito de tantas limitações, tantas debilidades e deficiências que nós possuímos. O Senhor toca e nos transforma para sermos instrumentos em Tuas mãos, para a glória do Teu santo nome. Abençoa nessa manhã, abre o nosso entendimento, para que venhamos receber a Tua palavra como palavra viva, como palavra poderosa, como palavra eficaz, como palavra eterna. Essa é a nossa oração, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, existe uma máxima que ao longo dos anos se tornou um clichê, um chavão, um jargão, de tanto ser citada e pronunciada. Todavia não perdeu a tônica da verdade, não perdeu a força e a energia e o impacto ao ser proclamada. Essa frase, essa máxima, ela diz o seguinte: Deus não procura corações perfeitos, Deus procura
corações disponíveis. Eu acho essa máxima surpreendente. Porque Deus não procura corações perfeitos, porque não existe corações perfeitos. Amém? Então Deus não vai procurar aquilo que não existe. O que Deus procura é corações disponíveis. E enquanto o mercado de trabalho extremamente competitivo busca pessoas capacitadas, gabaritadas, experimentadas, pessoas formadas, Deus, todavia, procura pessoas disponíveis. E a Bíblia é um livro repleto de história, de homens que foram usados por Deus, não por serem os melhores, não por serem os maiores, não por possuírem conhecimento mais elevado do que os demais, não por suas aptidões, talentos ou capacidades próprias. Homens que foram escolhidos por Deus por serem disponíveis. E esse texto, principalmente no versículo 8, quando nos diz: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O profeta Isaías imediatamente, sem pestanejar, sem titubear, ele diz: eis-me aqui. Ele se demonstra uma pessoa disponível e imediatamente envia-me a mim. Além da disponibilidade, que chama muito a minha atenção, existe uma prontidão. Não pode haver disponibilidade sem essa prontidão. A Bíblia, no Evangelho, vai nos dizer que Jesus até critica aquele servo que diz ao seu pai: eu vou, mas na hora H, o que acontece? Ele não vai. Ele teve disponibilidade, mas ele não foi movido pela prontidão. E ele diz bem assim, Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muita gente que tem dito: eis-me aqui. Tem até se demonstrado disponível. Eis-me aqui, envia-me, ou melhor, envia meu irmão. Eis-me aqui, envia o pastor. Eis-me aqui, mas envia o diácono. Eis-me aqui, mas envia o missionário. Eis-me aqui. Tem a disponibilidade, mas não tem a prontidão para dizer: envia-me a mim. Então, ele não somente se demonstra disponível, mas ele coloca-se em prontidão como soldado. E isso é extremamente relevante para refletirmos. Sabe por quê? Porque a Bíblia sempre faz uma distinção de duas classes de pessoas. A Bíblia fala, me ajude, a Bíblia fala sobre os verdadeiros adoradores. Logo, subentendemos por inferência do texto, se existem verdadeiros adoradores, é porque existem, muito bem, falsos adoradores. Depois a Bíblia vai nos falar sobre obreiros aprovados. Se existem obreiros aprovados, é porque existem obreiros reprovados. Depois a Bíblia vai nos dizer servo bom. Se existe servo bom, é porque existe servo ruim. Se existe servo mau. Depois a Bíblia vai nos dizer dispenseiro fiel. Se existe dispenseiro fiel, é porque existe dispenseiro infiel. Em quinto lugar, a Bíblia vai chamar ministro inútil. Se existe ministro inútil, é porque existe ministro útil. Mas a questão aqui é a divisão das classes. E a pergunta que não quer calar: em que classe você se encontra? Você é um verdadeiro adorador ou um falso adorador? Você é um obreiro aprovado ou um obreiro reprovado? Você é um servo bom ou um servo ruim? Você é um dispenseiro fiel ou um dispenseiro infiel? Você é um ministro útil ou você é um ministro inútil? Essa resposta só você pode dar por você mesmo. Mas o que nos surpreende em Isaías é que ele se coloca à disposição. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Essa prontidão que Deus procura em
nossos corações. Como o salmista Davi diz, sobre espírito voluntário, sobre ser um coração, de ter um coração voluntário. Que Deus venha fazer esse transplante cardíaco em nossas vidas nessa manhã e venha nos dar um coração voluntário, um coração submisso à sua vontade. E esse chamado de Isaías, ele nos ensina nesse texto algumas verdades que eu gostaria de partilhar com a igreja nessa manhã. Eu entendo que essa prontidão ao chamado, essa prontidão a fazer e viver missões só é possível por causa de algumas verdades. A primeira delas, você está com a Bíblia aberta, né? A primeira delas é visão. Repita comigo: visão. Mais uma vez, visão. Veja o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas da sua veste enchia o templo. Escuta, irmão. A prontidão só vai existir em nosso coração quando houver a visão. E a minha oração é que Deus venha arrancar as escamas dos nossos olhos para que venhamos ter essa visão. Que visão é essa? A nação está em crise, o povo está de luto, porque o rei Uzias morreu. Então perceba comigo que Isaías, ele olha para o trono no palácio real e o trono se encontra vazio, porque o rei morreu. Mas ele se encontra no lugar certo. Isaías é um homem de visão, porque no momento de crise, aonde é que ele está? Ele está no templo. Você está passando por problema, por dificuldade, você está passando por aflições, perseguições, está sendo ameaçado. O lugar em que você deve estar é no templo. O ambiente favorável para que nós venhamos ter a visão da glória de Deus é no templo, é na casa de Deus. Quantas pessoas estão nos lugares errados e por isso acaba perdendo a bênção da parte de Deus? Seja lá qual for o teu problema, se é pecado, venha para o templo porque há perdão. Se é fraqueza, venha para o templo porque existe força de Deus para te fortalecer. Se é desânimo, venha para o templo porque existe alegria, gozo, júbilo da parte de Deus para te renovar. Escuta isso, seja qual for o problema que a nação, o estado, tua casa, tua cidade, tua família esteja vivendo, venha para o templo, esteja no lugar certo para que você venha ter a visão. E a visão que ele tem, a visão da glória de Deus, é como se Deus dissesse: Isaías, o rei morreu, mas o rei dos reis está vivo, assentado no mais alto e sublime trono. É como se Deus dissesse: pare de olhar para os problemas e olhe para a minha glória. Direcione a sua visão para o lugar correto, para o lugar exato, para o lugar certo. Elias pediu a morte, você conhece a história, por causa da ameaça de uma mulher. Esse homem que já tinha vencido exércitos através do poder de Deus. Por causa do insulto, da afronta de uma mulher, ele pede a morte, se esconde numa caverna. Deus envia anjo, mas não tem solução. Ele quer morrer, ele quer desistir de tudo. E por que isso acontece? Deus vai tratar como um terapeuta, como uma analista de Elias. E quando Deus vai questioná-lo, ele diz bem: Senhor, mataram os teus profetas, romperam com a tua aliança e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei. Ele estava olhando para o lugar errado. O que é que Deus faz com ele? O que é que Deus responde a ele? Deus diz: Elias, eu ainda conservei para mim 7.000 homens que não se curvaram a Baal. É como se Deus dissesse para mim e para você: pare de olhar para os maus exemplos, olhe para os bons exemplos. Você já teve essa crise de Elias? Eu já. Eu comecei a olhar. Eu tive essa crise de Elias no 1º de janeiro. Não lembro o ano. Eu estava lá como a gente sempre faz, na P4, ali no DIC, né? Estávamos orando pela cidade. É um costume nosso, é um ato profético. E eu comecei a olhar: cadê fulano? Cadê cicrano? Cadê Beltrano? E meu coração começou a se entristecer. Pessoas que não estavam lá.
E eu gostaria muito que elas estivessem para militar e batalhar conosco por uma causa nobre, por uma causa justa. Aí Deus repreende o meu coração e diz: ao invés de se alegrar com os que compareceram, você está se entristecendo com aqueles que se ausentaram. Me fez olhar para o lugar certo. Às vezes a gente olha para alguns testemunhos que a gente ouve por aí, né? E a gente quer se abater. Mas a resposta, o tratamento de Deus para as nossas vidas é o mesmo para com Elias. Olha para o lugar certo. Olha para as pessoas certas. Às vezes você percebe pessoas criticando porque querem te censurar. Não é porque querem te ajudar. E outros já te elogiando. Não é porque querem te bajular. É porque querem te incentivar. E você precisa desse discernimento. O que é que você vai ouvir? A quem você vai ouvir? E aí quando você é um homem de convicção em Deus, você não se importa com as opiniões alheias. Você não é movido pelos comentários que as pessoas tecem ao seu respeito. Você não vai parar por isso. Os irmãos estão entendendo? O pessoal não gosta da sua pregação, problema deles. Não gosta do seu louvor, problema deles. Não gosta de você, problema deles, que vão se tratar. Mas você não deve parar de fazer o que Deus lhe chamou para fazer. Mas para que isso venha acontecer, essa prontidão, nós temos que estar no lugar, no ambiente favorável para a gente desfrutar da visão de Deus. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão: nesse lugar existe visão da parte de Deus. E essa visão traz revelação para a nossa vida. Glória a Deus por isso. Ele vê Deus assentado. Ele vê a santidade de Deus. Ele vê os serafins declarando: santo, santo, santo. E ele é comovido com tudo aquilo. Deixa eu abrir parênteses aqui, porque é importante compartilhar isso com você. O rei Uzias foi um excelente rei. Escuta só. O rei Uzias, ele fortaleceu a defesa de Israel, venceu os filisteus e os árabes que queriam invadir a nação de Israel, fez o seu povo prosperar na agricultura. Ele foi, depois de Davi, o maior estrategista de guerra. O rei Uzias foi um rei assim extraordinário. Todavia, contudo, entretanto, porém, houve um dia que ele se sentiu no direito de adentrar no Santo dos Santos, no templo, e fazer sacrifício. Vem o profeta, vem um sacerdote e repreende o rei. Com mais 80 sacerdotes, o rei não aceita a repreensão. Ele fica assim consternado, estarrecido, revoltado e indignado. A Bíblia nos diz que diante dessa expressão de não aceitar a demonstração, cuidado você que não aceita a demonstração do seu pai, do seu líder, do seu pastor, seja lá quem for. A Bíblia diz que ele foi acometido de lepra. E essa lepra se instaurou na sua vida de tal maneira que ele não conseguiu mais voltar para sua casa. Foi justamente do templo para a vila dos leprosos. E ele morreu de lepra. E ele não foi enterrado no cemitério real. Ele foi enterrado como indigente na vila dos leprosos. Tudo porque um momento só na sua vida ele quis ser aquilo que Deus não estabeleceu que ele fosse. Como Deus respeita a hierarquia, né? Não sei se você... A história de Uzias nos faz lembrar do rei Saul. Quando o rei Saul diz bem assim: o sumo sacerdote Samuel está demorando demais. Sabe de uma coisa? Nós vamos fazer o sacrifício. Se você conhece a Bíblia, se você conhece a história, ele foi fazer o sacrifício foi ele. Deus rompeu a aliança que tinha com Saul, porque ele quis ser aquilo que Deus não estabeleceu que ele fosse. Então esse é o clima, essa é a atmosfera, esse é o cenário que o povo de Israel está vivendo naquele momento. No ano da morte do rei Uzias, algo terrível se instaurou. E que essa história de Uzias venha causar temor, porque não importa como você começa, você pode até começar bem. O mais importante é como você termina. E é por isso que você vai ser lembrado. Você já viu a maratona no início? Todo mundo sai correndo, né?
mas só é premiado quem chega no fim, quem consegue romper a linha de chegada. Que venhamos aprender com essa história, e aqui eu quero fechar aspas, fechar parênteses, como tinha aberto outrora. Isaías, essa era a sensação de Isaías, mas ele vai para o lugar certo, e no lugar certo, ele tem visão da parte de Deus, e ele vê que o seu rei é o rei que está sentado no mais alto e sublime trono, revestido de todo poder, de toda glória, de toda majestade. Ei, qual é a tua visão de Deus? Você consegue entender que a prontidão ao chamado depende da visão? Qual é a visão que você tem? Essa visão aqui, Deus assentado no trono, demonstra governo, demonstra controle, demonstra domínio. Qual é a visão que você tem acerca de Deus? Qual é a visão que nós temos? E os serafins lá declarando santo, santo, santo. Qual é a visão que você tem acerca do seu Deus? Se você é chamado, você só vai corresponder a essa vocação através dessa prontidão, se você tiver uma visão que venha marcar a sua vida, como Paulo. Na estrada de Damasco, ele se converte não pela razão, mas pela revelação. Eu não estou falando aqui de experiências místicas, você não precisa chegar ao êxtase para ter isso, mas que Deus venha abrir pelo menos a tua visão espiritual, para que você venha compreender que o seu Deus é um Deus soberano, supremo, absoluto. Ele está no controle de tudo. Não é Dilma, não é Temer que está no controle da nossa nação, mas é o Senhor dos exércitos que está no comando do seu povo. É essa a visão que nós temos que ter de Deus. Caso contrário, a crise vem para nós, e somos nós que vamos viver em crise. Visão, que Deus venha abrir nessa manhã o nosso entendimento, que venhamos ter visão da sua glória, do seu resplendor. Outra questão importante sobre esse chamado, que além de visão você encontra no versículo 5. Diante da visão existe confissão. Repita comigo. Confissão. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Confissão. Veja, Elisângela, que coisa tão interessante aqui. Se você for acompanhar a vida de Isaías, ele já servia a Deus. Ele era um juiz, ele era um magistrado na sua época. Ele está no templo, ele é crente. E tudo é muito comum e natural até esse encontro. Mas se você for olhar os versos anteriores do capítulo 6, você vai perceber que a vida do profeta Isaías era dizer: ai desse povo, ai dessa terra, ai dessa nação, ai dessa geração. Ele olhava para os outros e começava a estabelecer os ai. Ai, 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 ai. Mas no momento que ele tem essa visão da glória de Deus, o seu discurso muda. Ele diz: ai de mim. Confissão. Queria que você entendesse isso com muita sensibilidade. Quando você tem um encontro com Deus, meu irmão, você não vai olhar para o problema que está nos outros. Você vai olhar para o problema que está em você. Você vai se preocupar mais com a trave que está nos seus olhos do que o cisco que está nos olhos dos outros. É comum nós líderes ouvirmos isso, né? Ah, fulano tem tal oportunidade, a cicrano tem isso. Ah, o líder não está agindo certo. Para de olhar para fulano, cicrano, beltrano. Olha para você. O discurso dele é diferente. Ai de mim. Ai de mim. Passa por essa autoanálise, essa inspeção própria, de rever os seus próprios conceitos, reavaliar os seus valores. E não existe, meu irmão, chamamento sem uma confissão. Você precisa confessar. E aí já não importa o que os outros são ou o que os outros fazem, o importante é você estar diante de Deus em confissão. Não sei se você lembra quando Cristo ressurreto aparece aos apóstolos, isso está escrito em João capítulo 20, do versículo 21 em diante. E Jesus diz a Pedro:
como Pedro vai morrer. E Jesus diz tudo. Mas Pedro diz: e quanto a este? Pedro ficou incomodado. Pedro disse: e quanto a este, se referindo a João? Pedro ficou incomodado. Sabe o que é que Jesus responde a Pedro? Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Quanto a ti, segue-me. É como se Jesus dissesse: fica na tua, porque o que eu vou fazer com João não te interessa. Quanto a você, siga-me. Cortou. Deu um fora mesmo. Dá uma olhada lá. Sabe, Pedro estava dando uma de bisbilhoteiro, mexeriqueiro, querendo saber da vida de João, porque João era o amigo íntimo de Jesus, era aquele que reclinava sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Quanto a este, Jesus corta logo. Se eu quero que ele permaneça, o único apóstolo entre os 12 que não morreu de mártir foi João. João morreu de velhice. O único. Aí eu tinha um professor que dizia sempre: Jesus era seguido por multidões e multidões, eram milhares e milhares de pessoas, mas Jesus era seletivo, todo mundo tem o direito de ser. Entre essa multidão, Jesus chamou 70 discípulos para estar com você, para estar com ele. Dos 70 discípulos, ele escolheu 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele escolheu 3 amigos. Dos 3 amigos, ele escolheu João. Era mais do que amigo, era um irmão. Tinha coisa que ele só revelava a João. O livro de Apocalipse foi revelado a João. João era o filho amado. Era o Binho, né? O Binho é o predileto. Era João. E foi o único que não morreu de mártir. O restante morreu. Ele morreu isolado, exilado, na ilha de Patmos, mas morreu de velhice. E no assunto, dentro do caso aqui, Jesus diz, ou Deus diz claramente, ou melhor, Jesus diz claramente a Pedro: fica na tua, deixa ele. Ei, irmão, escuta isso da parte de Deus. Para de olhar e dizer: ai de fulano, ai de cicrano, ai de beltrano. Olha para você. Você é chamado na sua vida, olhe para você. Ele diz: ai de mim, estou o quê? Perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Antes de declarar que o povo é de impuros lábios, ele reconhece que ele é um homem de lábios impuros. E os meus olhos viram o Senhor. Eu quero te dizer, não há perdão se não houver confissão. Nós às vezes temos essa mania de pensar que o tempo ele vai apagar as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Não vai. Você vai colocar a sujeira debaixo do tapete. Não vai. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão, meu irmão. Se não houver confissão, não haverá restauração. Eu queria muito mais tempo para poder partilhar isso com a igreja, porque eu vejo muita gente doente por falta de confissão. Quando a Bíblia diz, o salmista Davi, ele diz bem assim: quando eu me calei, meus ossos se secaram, envelheceram por dentro. Mas quando eu abri a boca, confessei minha iniquidade, o Senhor me restaurou. Não há restauração se não houver confissão. E para ter essa confissão, evidentemente, nós precisamos de ter essa visão nítida, clara, de quem Deus é e aonde Ele está. E Deus veio nos despertar, ao menos essa manhã, para que venhamos abrir o nosso coração diante dEle e confessar. A Bíblia diz que aquele que esconde o seu pecado não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Você só vai alcançar a misericórdia se você confessar. E o problema, sabe qual é, irmãos? É que não adianta confessar somente a Deus não, viu? Vamos aprender isso. A gente magoa o nosso irmão, fere o nosso irmão, machuca o nosso irmão, depois vai lá pedir perdão a Deus. Você tem que se retratar com o seu irmão. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Vai ter com teu irmão, vai ter com ele. Procura ele para ganhá-lo, não é para perdê-lo não. Vai para ganhá-lo. Tem tanta gente cometendo coisas absurdas, sendo injusto, sendo indecente, sendo desleal, e depois vai dizer bem assim: ah, mas eu já pedi perdão a Deus.
fez certo pedir perdão a Deus. Mas tem que pedir perdão ao seu irmão. Tem que ser homem e mulher para chegar para o seu irmão e dizer: olha, me perdoe. Me perdoe. Os irmãos estão entendendo? Há ou não há isso aí? É ou não é? Tem gente assim. Graças a Deus aqui não tem não. Mas tem gente assim que fere, que machuca e quer que o tempo seja terapêutico. Não é? E outra, escuta essa, não existe perdão sem reconciliação. O verdadeiro perdão, ele traz reconciliação. Amém? Imagine se Deus dissesse: está certo, eu vou perdoar todos vocês que mataram meu filho, mas vai tudo para o inferno. Seria complicado, né? O perdão, ele também gera a reconciliação. A não ser que a pessoa não queira, aí sim, considera como gentil, como Jesus disse. Mas você tem que promover. E outra, não é só o perdão que a gente vai falar não aqui. Outro detalhe, para Deus não importa quem está certo, quem está errado, quem tem razão, quem não tem razão. Deus espera que o mais maduro dê o primeiro passo. Por isso que a Bíblia diz que o ofendido tem que ir ao ofensor. Isso é evangelho, meu irmão. Você se sentiu ofendido? Então vá ao seu ofensor e peça perdão. Ou seja, dê o primeiro passo de fé. Tenha essa iniciativa. Amém? Essa confissão de Isaías: eu sou um homem de lábios impuros, estou perdido, ai de mim. Você não consegue mais ver erros em nenhum outro lugar a não ser em si mesmo. Perguntaram a Moody: qual é o problema do mundo? Qual é o problema da humanidade? Sabe qual foi a resposta desse grande evangelista, Elisângela? Ele disse: o problema sou eu. Extraordinário, né? Porque a gente tem um mecanismo de defesa chamado transferência, que a gente está sempre transferindo responsabilidade, sempre procurando culpado. Isso a gente herda de Adão. Adão colocou a culpa na mulher, a mulher colocou a culpa na serpente e ninguém assumiu nada. Ninguém assumiu nada. Sempre transferindo, sempre transferindo, sempre transferindo. Moody disse: o problema sou eu. Porque ele percebe que toda mudança começa a partir de nós. Nós somos agente de mudança, nós somos agente de transformação. Pare de resmungar, pare de murmurar e comece a ser diferente. Amém? Comece a ser diferente. Então vem essa confissão da parte dele, mas em seguida você vai ver que é uma ordem contínua e progressiva. A visão gerou a confissão agora gera a consagração. Porque não existe prontidão sem consagração. Versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Houve visão, houve confissão, mas agora houve a consagração. O que é que a gente entende por consagração? Houve a purificação. Amém, irmãos? Ou seja, Isaías foi fazer a obra de Deus, mas não da sua forma, não da sua maneira, não do seu jeito. Ele recebe da parte de Deus essa consagração para viver o chamado de missão. Isso é muito importante, como eu já disse recentemente de um pastor, Ivanildo Lopes, que faleceu ano passado, foi promovido à glória. Ele dizia o seguinte: Deus usa vaso pequeno, mas Deus não usa vaso sujo. Tem muita gente querendo usar Deus, ao invés de ser usada por Deus. A maneira de ser usado por Deus é através de uma vida consagrada, é através de uma vida limpa, é através de uma vida de retidão. Veja o que o texto nos diz: então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que tirava com tenaz, e com a brasa tocou aonde? Na minha boca. Tocou aonde? No problema de Isaías. Qual é o teu problema? Você lembra que na confissão ele diz: eu sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios? O problema dele qual era? Ele identifica.
A boca. E o anjo que traz a brasa viva coloca a brasa onde? Na boca. Qual é o teu problema? Qual é a tua carência? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua fraqueza? É preciso não reprimir, mas externizar, para que Deus comece a realizar um milagre através do teu ferimento. Evidentemente Deus sabe de tudo. Ele faz a pergunta já conhecendo a resposta. Mas Ele deixa isso aqui muito bem claro para nos ensinar que Ele quer nos tratar, que Ele pode nos tratar e que Ele vai nos tratar a partir do momento que a gente identificar qual é a nossa fraqueza. Parece ironia quando a Bíblia nos diz que Deus desce ao Éden, ao jardim do Éden, em procura de Adão, e Deus começa a perguntar: Adão, onde estás? Ele não é onipresente? Aí a nossa irmã Regina, estudante de psicologia, sabe muito bem disso. O processo de cura acontece por meio da verbalização, da externização. É por isso que psicólogos ouvem muito mais do que falam. Porque na medida que você começa a abrir a sua boca, seu coração vai transbordando. E aí começa o processo terapêutico de Deus em sua vida. Você vai abrindo a sua boca e o milagre vai acontecendo, amém? Você vai abrindo a sua boca e os ferimentos vão sendo restaurados em sua vida, vão sendo cicatrizados, vão sendo sarados. Então Deus sabe, mas Deus provoca que nós venhamos falar, que nós venhamos externizar toda a tensão, toda a opressão, que a gente venha colocar para fora, porque, meu irmão, se você não explode, você implode. Quem não bota para fora, implode. Quem não pira de vez em quando, pira de vez. Não é verdade? E aqui, ele recebe essa consagração. Deus quer curar, meu irmão. Deus diz o seguinte lá em Tiago, o profeta, o servo de Deus diz: nada tendes porque não sabeis pedir. Pedis não recebeis, porque pedem para a vossa própria vanglória. Olha que coisa forte, né, irmãos? Que expressão forte. Quantas bênçãos a gente deixa de receber porque não sabemos pedir. E quando pedimos, pedimos errado. Pedimos para a nossa vanglória. Exemplo, eu vou lhe dar um exemplo do que seria isso. É a mulher: Deus, converte o meu marido, converte o meu marido, converte o meu marido, para que ele deixe de beber, para que ele deixe de fumar, para que ele deixe de se prostituir. Bom, se você for perceber essa oração, a conversão, pedir a conversão é certo, mas a motivação da conversão está errada. Pedir para que ele venha se converter simplesmente para que ele venha parar de beber, para que ele venha parar de fumar, para que ele venha parar de se prostituir, não é tudo. Agora pedir para que ele venha se converter, para que ele venha te amar, para que ele venha te conhecer, para que ele venha te servir. Quando ela pede dessa forma, ela está pedindo por ela mesma. Não deixa de ser uma vanglória. Porque se ele deixar de beber, se ele deixar de fumar, se ele deixar de se prostituir, eu não vou ter problema, eu não vou ter dificuldade, eu não vou passar vergonha, nem vexame perante o pessoal. Mas se ela entender que a causa maior é outra, se ela entender que se ele amar a Deus, se ele conhecer a Deus, se ele servir a Deus, isso vai acontecer naturalmente. Os irmãos estão entendendo? Por isso, pedi e não recebeis, porque vocês pedem para si mesmo e por si mesmo. Quando a nossa percepção está no alto, a nossa oração, a natureza da nossa oração muda. Então o texto vai nos dizer que houve consagração. Escuta, meu irmão, em nome de Jesus, essa consagração vem do alto. Ela vem do trono de Deus. Ela vem da parte de Deus para a minha vida, para a sua vida. Ela não advém por meio de esforços humanos. Ela é manifestação da graça divina. É manifestação da graça divina. O anjo pega a brasa, toca nos seus lábios, e a partir daí houve a consagração, e o anjo diz: perdoado está o teu pecado. Pronto. Houve visão,
houve confissão, houve consagração e agora sim se concretiza na vida de Isaías o chamado. E o chamado de Isaías trouxe a rendição. Ele se rende e ele demonstra prontidão. Eis-me aqui, Senhor. Quer saber de uma verdade? Essa voz ainda reverbera em nosso tempo, em nosso espaço. Mesmo Deus continua em nossos dias dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Essa frase nós podemos ouvir sempre, sempre, sempre. Essa frase nós podemos ouvir nos presídios, nós podemos ouvir nos orfanatos, nós podemos ouvir nos asilos, nós podemos ouvir nas escolas, nós podemos ouvir nas praças. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? O problema é que tem tanta agente secreto de Jeová que só a graça. Pessoas que visitam a igreja, se convencem do evangelho, dizem que são convertidas, mas têm vergonha de testemunhar Cristo. E a Bíblia diz: ai daqueles que se envergonharem de mim, porque eu também me envergonharei deles. Tem vergonha de Jesus, tem vergonha do evangelho, não amam a Deus, prestam um papel de omissão. Quão terrível é a omissão, né? Ei, o evangelho não tem esse espaço, sabia? Não tem. O evangelho não nos dá a liberdade da neutralidade. Jesus diz bem claro: quem não é por mim é contra. Quem comigo não junta, espalha. Lá em Romanos diz bem assim, que Deus é contra e há de condenar não somente os que cometem iniquidade, mas também os que aprovam e os que consentem. Eu vou te dizer o que significa isso. Está aí, né? O mundo, a inversão de valores, a ditadura gay invadindo o mundo. É como dizia já Arnaldo Jabor, antigamente ser gay era proibido, depois tornou-se permitido, hoje é admirado e daqui a uns dias vai ser obrigado. Mas eu vou ser arrebatado, então não estou nem preocupado. Até rimou, não foi? Mas a situação está tão complicada. Aí sabe o que é que Romanos diz? Que Deus condena quem pratica. Deus condena quem pratica. Deus condena quem aprova. Não é praticante, mas aprova. Tem uma psicóloga aí que está compartilhando muita coisa no Facebook. Eu estou preocupado com ela. Ou seja, ela não é praticante, mas ela aprova. É a liberdade. Isso é natural. Isso é normal. Aprova. E tem aqueles que consentem. Que são esses? Eles não aprovam. Eles não praticam, mas eles ficam calados. Quem cala o quê? Consente. É omissão, meu irmão. Aí Jesus disse para a igreja de Laodiceia: ou você é frio ou você é quente. Se você não quer ser quente, seja frio. Mas não seja morno, porque isso me causa repugnância. Aí lá em Romanos diz: o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa da vossa conduta. Já pensou que Deus está dizendo que o nosso testemunho é tão importante que tem pessoas que estão blasfemando a Deus por causa do nosso comportamento? Isso é comum ouvirmos, ó, ali é crente? É nada, aquilo lá é crente, nada, rapaz. Ó, tipinho de crente. Olha que crente sem vergonha, que crente safado. Esses crentes, aí generaliza, né? Esses crentes são tudo safado. Sobra para todo mundo. Gente, nós estamos vivendo o fim dos tempos, ninguém tem dúvida disso. E essa é a hora da decisão. Quem for santo, se santifique. Quem for impuro, se purifique mais. Quem for limpo, continue limpo. Quem for sujo, e continue se sujando. Não há neutralidade. Permita-me aqui concluir com aquela ilustração que eu sei que vocês já ouviram acerca do assunto. Onde um homem está em cima de um muro.
Ele olha para um lado e está lá a igreja. Vem para aqui, aqui é melhor. Jesus te ama, tem um plano na sua vida. Ele vai mudar a tua história. Do outro lado está o inferno com balada, com reggae, com farra, com curtição, com carnaval. E o diabo não está nem aí para ele. Ele fica inquieto, eles pensam, povo aqui insiste tanto para que eu vá para a igreja, para que eu faça isso. E aqui ninguém faz nada. E ele fica tão intrigado com aquilo que pergunta, ô seu diabo, por que o senhor não me chama para ir para aí? Aí o diabo, fica à vontade onde você está. Passe o tempo que quiser, afinal de contas, o muro também é meu. O muro é meu. Esse muro eu comprei. Fique à vontade. Tem muita gente em cima do muro, nessa vida indecisa, mas o Evangelho não nos dá espaço para neutralidade. Deixa eu corroborar e ratificar mais uma vez com essa verdade. Jesus diz, aquele que crê no Evangelho não será condenado. Aquele que não crê, não é que vai ser. Você consegue entender isso? Não é que vai ser, já está, pois não? O muro já... Vamos aplaudir aí o nosso irmão Heraldo, gostei. Deus abençoe, irmão Heraldo. O muro jaz do maligno, jaz maligno. O mundo jaz maligno. Boa associação. Gente, aquele que crer não será condenado. Aquele que não crê, o certo seria o qual pela lógica, né? Pela conjunção verbal, será. Todavia, já está condenado. Eu creio nesse chamado da parte de Deus. Eu creio nesse chamado nessa manhã. Ontem à noite quem esteve aqui foi muito tocado, foi muito movido pelo que aconteceu, assim, algo inexplicável. O pastor pediu para estender as mãos, eu estendi. Eu nunca senti aquilo, irmãos. Não sei se a câmera filmou, eu ficava às vezes olhando para a minha mão, me tocando, mas eu senti um calor tão grande. Aí eu parei uma vez, depois eu voltei novamente. Deus nos disse ali que foi através da imposição de mãos que a obra missionária surgiu, aconteceu. E Deus estava pedindo para que a gente estivesse com as mãos levantadas, para que Ele estivesse levantando um povo missionário. Uma igreja evangelizadora, verdadeiramente evangelizadora. Uma igreja que demonstre disponibilidade e prontidão. Disponibilidade, eis-me aqui. E prontidão, envia-me a mim. Aí eu chamo a atenção da nossa irmã, a líder Elisângela, para dizer, Elisângela, tudo isso é compaixão. E o que é compaixão? É você ter um sentimento, seja lá qual for o seu sentimento, mas que ele venha a ser com paixão. Em empatia, seja com a paixão. Para resumir e abreviar, o sentido da palavra com a paixão, surge a expressão compaixão. E a primeira compaixão que Isaías tem é compaixão de Deus. Deus tinha um único filho, e fez dele um missionário. Deus poderia viver plenamente a eternidade sem mim, sem você, continuaria sendo quem Ele é. Mas Ele escolheu os cravos porque Ele não queria viver sem mim, sem você. O pastor Thomas, ele disse que veio do Canadá para o Brasil, não foi por causa do Brasil, clima, geografia, na economia, nada disso. Ele veio por causa do chamado de Deus. Isaías primeiro, ele demonstra uma compaixão com Deus. Ele tem paixão. Essa expressão é forte, né? Infelizmente no mundo ocidental se tornou tão pejorativa. Mas o filme A Paixão de Cristo, quem já assistiu? Mostra essa paixão, porque paixão é assim, não supera o amor, mas é aquela coisa intensa mesmo. Então Isaías, ele tem compaixão de Deus, ele tem essa paixão de Deus.
Segundo, ele tem compaixão de si mesmo quando diz: ai de mim, perdido estou. Terceiro, ele diz: habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele agora tem compaixão pelo povo. Eu entendo por meio de tudo isso, e aqui eu quero resumir e aplicar para a igreja. Escuta só, eu entendo que a missão mais importante da igreja não é o evangelismo, como muitos pensam e muitos até propagam. E é possível você ler um livro, vai estar lá dizendo: a missão mais importante da igreja é o evangelismo. Não é, nunca foi. E é importante deixar isso bem claro. E se alguém amanhã vier falar isso aqui, não censura ele não. Talvez ele não teve essa compreensão. A missão mais importante da igreja é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de todo o seu coração, com todo o seu entendimento. Depois, a segunda é a tríplice missão da igreja. A primeira, amar a Deus. A segunda é amar a si mesmo. Eu tenho que me amar, eu tenho que atribuir valor, importância a quem eu sou, entender qual é o meu lugar, qual é a minha identidade, qual é a minha origem, quem eu sou em Deus. Porque, meu amigo, a Bíblia diz que devemos amar o outro como a si mesmo. Então é impossível você amar um africano, um indiano, se você não ama a si mesmo. Você só vai dar aquilo que você tem. Você só vai oferecer amor se você tiver amor. Você só vai alcançar se você foi alcançado. Você só vai transformar se você foi transformado. Então, eu preciso me amar. Terceiro lugar, aí vem amar o próximo, aí vem amar o mundo. Elisângela, perceba que isso acontece na vida de Isaías. A tríplice vocação: amar a Deus, amar a si mesmo, amar o próximo. Aí a compaixão, ela se completa na sua tríplice missão. Porque eu vou dizer o seguinte, meu irmão: o que faz um missionário largar a sua casa, largar a sua família, ir para o campo, aprender um outro idioma, uma outra cultura, viver em um outro habitat, não é amor simplesmente pelas pessoas, porque ninguém é humanista. Nenhum cristão é humanista. Não tem como ser. Nós somos teocêntrico, cristocêntrico. Não somos antropocêntrico. Está entendendo? Não é. Então é o amor de Deus que gera amor em mim. E a partir daí eu ofereço aquilo que eu tenho, aquilo que eu recebi, aquilo que eu sou. Eu sou. Então qual é a missão mais importante da igreja? É amar a Deus. Porque nós estamos falhando na missão que nos foi confiada de proclamar o evangelho a todas as nações, a toda criatura, para que venha um fim. Porque ainda não amamos a Deus. A partir do momento que amarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos entender quem somos, sobretudo, para quem existimos e por que existimos. Aí as coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente. Sem pressão. Sem ser naturalmente, mas naturalmente. Então que nessa manhã Deus venha nos despertar para a compaixão. Se você for orar por essas nações, por esses povos, que a sua oração seja com a paixão. Se você vier interceder por esses povos, clamar por esses povos, que sua intercessão e seu clamor seja com a paixão. Se você vier contribuir, ofertar para missões, que a sua contribuição, que a sua oferta seja com a paixão. Se você vier ser um voluntário para o Ministério de Ações Sociais, para a Congregação do Boa Esperança, para o Ministério de Missões, para o Ministério de Evangelismo, ou servir a Deus na sua igreja local mesmo, no exercício ministerial, em algum lugar, que seja com a paixão, que seja com paixão, que tenha compaixão. E você já viu uma pessoa apaixonada? Ela faz loucuras, né? Ela faz loucuras. Pessoa apaixonada não abusa da outra, né? Ela passa o dia todo. Você é casal apaixonado, né? Namorado, principalmente. Passa a noite toda junto, quando chega em casa, tá lá a mensagem.
Oi, amor, chegou? Cheguei. Que bom. Ela é bênção. Tá certo, vá dormir. Já vou. Durma com os anjos, sonhe comigo. Durma com os anjos, sonhe comigo. Desliga tu. Não, desliga tu. Desligue você. Vamos contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Você ainda está na linha. Casal apaixonado, é isso, gente. Está grudado, é aquele negócio pegajoso. Querem estar junto o tempo todo. Você sabia que seu pastor, quando estava em Recife, Vanessa estava aqui, em Paulo Afonso, eu quis fazer uma surpresa para Vanessa, combinei com minha mãe. Ela foi cúmplice nessa surpresa. Essa mãe, consegue para mim aí, com alguém conhecido da senhora, uma roupa de carteiro, do Correios. Minha mãe conseguiu a bota, a calça, a camisa e o boné. Eu vim de Recife, comprei um perfume, um conjunto de perfume bem lindo, bem bacana, deu um presentão assim imenso. Ela não sabia que eu vinha. E eu vim de repente, minha mãe... já tinha preparado tudo, eu coloquei toda a roupa de carteiro, coloco aquele boné, óculos escuros, vou na casa da tia dela, na casa de Zenide, ela estava na casa de Zenide. Joyce, a filha de Zenide, me vê de longe, fica olhando assim, que carteiro estranho. E eu lá todo disfarçado. As meninas de Zenide eram menor de idade ainda. Aí eu disse, eu gostaria de falar, eu liguei para a mãe de Vanessa disse, ela está na casa de Zenide. Eu gostaria de falar com alguém que fosse maior de idade, que estivesse nessa casa aí. Aí Joyce e Daisy disse assim, vamos chamar Vanessa. E elas ainda não tinham desconfiado de nada, né? Vanessa, aí Vanessa vem andando, olha, tem um carteiro aí pedindo para tu assinar. Quando Vanessa vem andando, Vanessa para assim, aí começa a olhar pelo queixo. Começa pelo queixo. Moça, por gentileza, assina aqui, por favor. Ela pega a caneta e olha, amor! Eu tiro o boné, dou um abraço nela de uma maneira inesperada, não era dia, ocasião específica, não. Era um dia comum. Amor! Aí Vanessa disse, eu sou a mulher mais feliz desse mundo. Aí Joyce, pior que é mesmo. Coisa de gente apaixonada. Coisa de gente apaixonada. Então que essa compaixão sempre venha a existir em nossas vidas, que nós não venhamos perder essa essência. Quer servir a Deus, irmãos? Qual é o seu ministério? Qual é o seu chamado? É tocar? Como o Daniel aí, que passa 2 horas tocando para o pastor. Tem que ter compaixão, senão não aguenta, né, Daniel? Senão não aguenta. Porque o tecladista sofre, né? O tecladista toca com a banda, depois vai tocar fazendo fundo musical com o pastor. Deixa eu lhe dar uma balinha, meu querido. Tome essa. Você merece. É compaixão, viu? Você tem muita... Hã? Não. Você tem muitas aí, viu? Que benção. Tem muita compaixão. Compaixão, seja lá o que você for fazer. Dançar. Seja com a paixão. Teatro. Com a paixão. Seja o que você for servir. Eu louvo a Deus ali, ó, por aquela bancada. Isso é missões também, tá, gente? Com a paixão. Os meninos ali, Deus abençoe. Ali é o cérebro da igreja. Ali. Se uma coisa der errada ali, reflete aqui. Se der tudo certo ali, dá tudo certo aqui. Se der alguma coisa errada aqui, olha todo mundo para ali, né? Olha todo mundo. A gente só lembra deles quando eles erram, né? Aí a gente lembra dele. Compaixão. Compaixão, ministério de recepção, ministério de diáconos, tudo isso, compaixão. Isso é tão lindo. Tão lindo. Vanessa, esses dias me disse, eu fui na igreja, tinha lá 7 reuniões ministeriais. Meu coração assim se encheu de gozo de ver uma igreja viva, de ver uma igreja ativa, de ver uma igreja trabalhando. 7 reuniões no sábado. Era infantil, era adolescente, era louvor, era teatro, era dança, era ações sociais. Sabe, a turma toda. Eu disse, meu Deus, que coisa linda ver jovens envolvidos. Isso é compaixão, que isso jamais venha voltar. Ou melhor, que isso jamais venha deixar de existir. E venhamos ter essa paixão pelo nosso Deus. Amém? Que haja prontidão no seu coração e que você possa dizer em todo tempo, eis-me aqui. Há 17 anos eu disse isso. Há 12
anos eu disse isso. Quando eu entrei no ministério, quando eu me converti, quando eu entrei no ministério. Eis-me aqui. E eu quero dizer isso sempre, até Jesus voltar. Eis-me aqui. Não importa onde, eis-me aqui. Não importa quando, eis-me aqui. Não importa como, eis-me aqui. Porque se é na fraqueza do meu ser que manifesta o teu querer, eis-me aqui, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.